Muito bem, boa noite a você, bom dia ou boa tarde, não sei que hora você vai nos ouvir, nos ver. Muito boa noite, a paz do Senhor aqui em Fortaleza, Rádio Benedictus FM, Sistema Benedictus de Comunicação. É mole que é mais, crescendo cada dia. Obrigado a você pela sintonia, pela companhia, às segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo e em cores aqui de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa com certeza. Hoje, você já percebeu, vai ser uma bênção muito grande. Aqui conosco o nosso cooperador Ramiro Távora Viana, grande Ramiro, que vai trazer uma mensagem aqui para você do coração de Deus para o seu coração. E nós vamos estar aqui perturbando a paz dele para a gente fazer alguma coisa juntos, beleza? Então tá. Estamos, como falei de praxe, gravando aqui também em HD para que amanhã possamos colocar no Facebook, Pastor PC Sampaio. Vamos ajustar aqui os equipamentos. Tudo de última geração, Ramiro. Tá vendo aí? Bora. Acha pouco, cada dia mais, cada dia melhor. Amém? Obrigado, gente boa de Deus. Ramiro, a palavra é tua, prazer nosso. Manda ver. Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Benedictus, amigos que estão acompanhando aí pelo Facebook, que irão acompanhar depois pelo YouTube. É um prazer novamente estar aqui, a convite do meu amado pastor Paulo César, trazendo aqui temas de Deus e temas polêmicos às vezes, mas que tem toda a intenção de edificação e de crescimento espiritual do corpo de Cristo, né, que é a igreja, que somos nós. Então, nós trouxemos aqui, o tema de hoje será: cristão pode jogar na loteria, consultar horóscopo, cartas, tarô, numerologia, comunicar-se com os mortos e crer em reencarnação. O bicho vai pegar. Muita gente ainda está envolvida com isso, né, Ramiro? Lamentavelmente. Mas vai em frente aí, vamos. Isso. Pois então, eu gostaria de introduzir o tema, primeiramente com uma pergunta, né? Sobre essas coisas, de onde é que nós podemos tirar ensinamentos a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, né? De onde nós podemos tirar ensinamentos se Deus aprova ou não aprova que nós façamos essas práticas que foram citadas, né? Então, nós vamos começar aqui o debate com algumas perguntas, certo? Isso. Primeiro, sobre a Bíblia, porque eu conversando com várias pessoas e no dia a dia, a gente vê que há muita dúvida sobre a autoridade e a função da Bíblia para os dias de hoje, né? Muita gente me pergunta, né? Por que eu devo confiar na Bíblia se ela foi escrita há milhares de anos atrás, né? Pergunta também, muitas pessoas afirmam que o texto da Bíblia foi alterado, né? Eu já vi afirmações desse tipo, que o original da Bíblia foi alterado pelos cânones, né, e tudo. Também já afirmaram que foram arrancadas páginas da Bíblia, que livros foram suprimidos, né? E tudo isso, eu pergunto se de fato a Bíblia é a palavra de Deus para nós, né? Então, eu entendo essas indagações, certo? Eu entendo, pastor Paulo, porque antes de conhecer a Cristo e conhecer a verdade, eu já passei por esses mesmos questionamentos, eu já ouvi ensinamentos maldosos, mal intencionados ou desavisados nesse sentido. Então, eu trouxe aqui alguns fatos para que nós possamos refletir a respeito disso. Beleza. Certo? Uhum. Eu vou ler aqui algumas curiosidades sobre a Bíblia, certo? Fique à vontade. Sobre a Bíblia. Ela foi escrita no decurso de mais de 1.500 anos, certo? São 66 livros compilados, escritos por mais de 40 escritores diferentes. Dentre esses escritores estão desde agricultores, pescadores, até reis, sacerdotes e profetas. Isso, né? Verdade. Então nós vemos que não houve acepção
de pessoas quando foi se compilar os livros que contêm a Bíblia, né? Não houve. Não foram só os ricos, não foram só os poderosos. Exatamente. Mas os livros da Bíblia eles foram escritos por pessoas que foram escolhidas por Deus. É ou não é, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos cerca de 40 ou 42 escritores da Bíblia Sagrada no decurso de quase 1.500, 1.600 anos, como você muito bem disse. Vai em frente, está correto. A Bíblia possui livros com mais de 100 páginas, como é o livro de Salmos, e outros livros de apenas uma página, como é a segunda carta de João. Os livros da Bíblia foram escritos em palácios, prisões, grandes cidades, lugares ermos, em tempos de guerra e em tempos de paz, tempos de escassez e tempos de prosperidade. Né? Que interessante isso, né? Se você me permite, Ramiro, o que nos mostra claramente, ao contrário do que muita gente imagina, que a Bíblia, o cristianismo e também o judaísmo, eles, de certa maneira, só trariam para os seus seguidores benesses, né? Maravilhas e prosperidade, etc, etc. A coisa não é bem assim, né? Exatamente. Não é. Exatamente. Também a Bíblia contém narrativas, poesias, história, cartas, provérbios e profecias. Muitos dos fatos, pessoas e lugares narrados na Bíblia já foram comprovados cientificamente por arqueólogos, historiadores, inclusive não cristãos. Né? É verdade. Se você me permite, a arqueologia bíblica, ela no início, ela foi muito questionada, especialmente a partir do século XVII, quando começaram as escavações mais fortes, Ramiro, sempre foram questionadas. E os arqueólogos, principalmente os ateus de carteirinha, porque tem ateus de carteirinha, então eles diziam que muitas cidades citadas na Bíblia, de fato, não estavam na Bíblia. Uhum. E aí, depois, com o passar dos anos, especialmente nos lugares que o governo israelense permitia, e ainda permite, até porque é bom informar, nem todo lugar, hoje em dia, lá em Israel, o governo israelense permite que faça escavações, né? É verdade. Questão de segurança. Mas tanto lá quanto também na chamada ali na Turquia, né, onde ficavam as 7 igrejas, quanto mais se cava, mais se percebe que a Bíblia Sagrada, as cidades citadas, todas elas são de fato verdadeiras. Vai em frente, exato. Eu acabei de ver uma notícia na internet que os arqueólogos eles encontraram o que se acredita ser a primeira igreja cristã, a igreja do livro de Atos, né? Encontraram o templo dessa igreja na região lá, através de escavações, eles acabaram de encontrar que maravilha, esse templo, né? Então, mais uma prova, diariamente nós vemos, quase que diariamente, descobertas sendo feitas, historiadores, arqueólogos descobrindo mais fatos que estão ali narrados na Bíblia, né? Isso é importante para que nós possamos ver a confiabilidade do texto que está escrito ali, né? Sem dúvida. Que ali não é nenhuma invenção da criatividade humana, né? A história de Deus contada por meio de um povo. Sem dúvida, sem dúvida. A Bíblia não é uma obra abstrata para ser discutida somente entre teólogos ou intelectuais, mas é um livro que diz respeito a pessoas que realmente viveram e ao Deus verdadeiro e real. Glória a Deus por isso, maravilha. E, pastor Paulo, quando se pergunta, né, que se diz que o texto da Bíblia foi alterado, quando se diz que foram arrancadas páginas, ou suprimidos livros da Bíblia, e se a Bíblia de fato é a palavra de Deus, certo? Para que eu entendo que para que nós possamos enfrentar essa questão, nós temos que conhecer como é que os textos da Bíblia foram formados, né? Foram encadeados. Perfeito. Certo? Sobre o Antigo Testamento, existem alguns fatos que são cruciais para que nós saibamos se a palavra que está escrita no Antigo Testamento é confiável
e se aquilo realmente corresponde e correspondeu à realidade, né? Então, não se sabe ao certo quando foi resolvido que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, deveria se limitar aos 39 livros que ali contém, né? O cânon do Antigo Testamento. Provavelmente nos séculos anteriores ao nascimento de Jesus. O que se sabe é que Jesus conhecia profundamente as Escrituras, referia-se frequentemente a elas com a palavra de Deus. Sim, né? Sem dúvida, isso. Eu separei até aqui algumas passagens para poder comprovar isso, certo? Sim, sim. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus falou isso no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 18. Isso. Após a sua ressurreição, ele ensinou aos seus discípulos tudo que estava escrito a respeito dele nas Escrituras, né? Essa é uma das passagens assim, mais fortes sobre a finalidade das Escrituras, né? Para nós, porque Jesus disse, todas as Escrituras testemunham de mim, né? Sem dúvida. Então, aqui o que é que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 24? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Me permite uma observação. O texto é claro quando diz que Deus, Jesus Cristo, permitiu-lhes, abriu-lhes os entendimentos. O que quer isso dizer? Isso quer dizer que muita gente ler a Bíblia, não como devocional, não como fonte inspiradora ou inspirativa de sentir a presença de Deus, o Espírito Santo, não. Muita gente lê, principalmente os chamados intelectuais, os estudiosos, os eruditos, não vou dizer todos, que seria leviandade de minha parte, todavia é bom informar que muitos leem para questionar, para tentar desqualificar, para tentar, através da ciência, desqualificar aquilo que tanto o judaísmo quanto o cristianismo entendem como fonte literária, arqueológica, histórica da Bíblia Sagrada. Isso é muito grave. Mas, repito, e o curioso, Ramiro, é o seguinte, é que dos textos existem mais de 5.000 fragmentos do Novo Testamento. Eu vou repetir para você, porque esse é um dado importante. Existem mais de 5.000 fragmentos de cópias, não é? E uns pouquíssimos originais do Novo Testamento. Aquela descoberta da caverna de Qumran, onde os potes foram encontrados por um menino beduíno, não é? E a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento e também Novo foram encontrados, é uma prova cabal de que a Bíblia é o que é. Não há modificações do ponto de vista textual significativas. Isso é muito importante dizer. Agora, se você perguntar, e que fragmentos temos aí dos sábios da Grécia, sabe, do Egito, de culturas anteriores à cultura judaica? Ora, pelo amor de Deus, o comparativo é ridículo. Existem milhares e milhares e milhares de fragmentos gregos, hebraicos, do Antigo e Novo Testamento, que atestam categoricamente que a Bíblia é, de fato, verídica, é digna de fé e de aceitação e de comprovação do ponto de vista histórico e arqueológico, viu, meu amigo? Glória a Deus por isso. Acho que é pouco. Pois é. E o que é que eu coloquei aqui também sobre o Novo Testamento? O que temos aí? Foram escritos pelos apóstolos, pessoas que conviveram diretamente com Jesus e testemunharam tudo o que ele fez e ensinou.
esses mesmos discípulos foram duramente perseguidos e mortos de forma brutal por sustentar os ensinos e mandamentos que Cristo havia deixado. Verdade. Não se venderam, nem negaram a revelação que haviam recebido do próprio Deus vivo. É verdade. Todos eles tiveram uma morte terrível, com exceção de João, que escreveu o Evangelho e o Apocalipse. Aliás, é a tradição que diz isso, né? Que ele morreu velhinho, lá na cidade de Éfeso, uma das regiões da Turquia atual. Isso. Vai frente. Paulo, Pedro e João ensinavam claramente em suas cartas às igrejas acerca da inspiração divina das Escrituras e de sua utilidade para a nossa salvação. Um texto bastante conhecido é de 2 Timóteo, capítulo 3,16, né, quando o apóstolo Paulo ele fala: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pronto. Né? É maravilha isso aí, né? É a pura verdade. Essa é a posição da palavra de Deus. Divinamente instruída, sem dúvida. Mas interessante que ele fala, né? Para que o homem de Deus, né? Para que o homem de então, Deus. Se você é um homem de Deus, é a Bíblia que vai lhe instruir para toda boa obra, né? Isso. É o que diz a palavra. Eu quero aproveitar e trazer a contemporaneidade, este juiz federal, a 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, chamado Bretas, alguma coisa Bretas, né? Que determinou a prisão do Sérgio Cabral e etc e tal. Ele é evangélico, está na reportagem do site do G1 da Globo, ele é evangélico, de pais evangélicos, e ele frequenta a Igreja Comunidade Internacional Zona Sul, no Rio de Janeiro. E segundo a reportagem, ao assumir o cargo dele de juiz federal, ele tirou da pasta dele a Bíblia Sagrada, a colocou em cima da mesa e disse: olha, este é o livro base. Cara, eu fico emocionado. Este é corajoso. Cabra corajoso. Este é o livro base. Tá certo? Este é o livro base. Certíssimo. O resto é cópia. Ponto. É verdade. Ponto, e as próprias leis, né? As próprias leis que nós temos hoje, na verdade, se originaram do direito romano, e da própria lei de Israel, né? Que estabeleceu primeiramente os princípios, né? Sem dúvida. Certo. Isso, beleza. Eu também citei aqui a 2ª carta de Pedro, né? Capítulo 3, versículo 15, que Pedro também afirma: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Né? E isso é importante porque nós vemos que os próprios apóstolos, né, Pedro citava as epístolas de Paulo, né? Paulo chegou a citar, salvo engano, o Evangelho de Cristo segundo Lucas, né? Então assim, isso prova que a igreja primitiva ela já tinha o seu, vamos dizer assim, além da lei e dos profetas, a lei do Antigo Testamento, ela tinha as suas epístolas que traziam os ensinamentos dados por Cristo. Como sagrados. Exatamente isso, Ramiro. O próprio Pedro, o velho Pedro pescador, apóstolo de Jesus Cristo, ele reconhecia nos escritos paulinos uma dificuldade, uma sabedoria enorme que Deus tinha dado a ele, ao mesmo tempo em que Pedro reconhecia certas dificuldades de compreensão que os indoutos torciam, né, para o próprio malefício deles. Isso. Então, o próprio Pedro, como de resto a comunidade toda de Novo Testamento, reconhecia nas epístolas paulinas, nas epístolas joaninas de João, na epístola de Judas e nas outras também, reconheciam o valor de escritura. Isso é muito importante.
Agora vamos entrar na parte polêmica, Essa né? aí, Na parte essa aí é complicada, show. né? Que é exatamente Isso é a show. primeira pergunta. Cristão pode jogar na loteria ou participar de jogos de O que azar? que você acha? Né? Eu teci aqui alguns comentários Manda ver. para que nós possamos refletir sobre o assunto. Manda Né? O senhor pode dar a sua opinião também, Isso. e nós vamos aqui ver o que aqui Vamos. a palavra de Deus diz a respeito. Vamos Né? nessa. Mesmo no início da criação, o homem tinha a tarefa de trabalhar e cuidar do jardim, né? Cuidar do jardim do Éden. Nós podemos ver isso claramente no livro de Gênesis. Quando o homem pecou, Deus deu a ele a condenação de trabalhar arduamente para viver. No suor do teu rosto comerás do teu pão. Gênesis 3,19. Isso. Né? Do mesmo modo, a palavra de Deus sempre condenou a ganância. Né? Vemos primeiro, existem vários textos que testificam nesse sentido. Né? Eu separei só alguns aqui para que a gente possa ver por cima. Né? A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Provérbios 13:11. O rei Salomão, inspirado por Deus, dando direção aí para os cristãos. Né? Para você ver que uma poupança não é de agora. A poupança é antiga. Né? A ideia de poupar para ter um pouquinho mais depois é bastante antiga. No livro de Hebreus, capítulo 13, ele diz, né, a palavra de Deus diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Né? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos, não ter ganâncias exacerbadas, né? Perfeito. O problema é esse, o que alguém pode estar agora nos ouvindo e vendo, certamente muita gente vai fazer isso, é o seguinte: sim, mas peraí, mas qual é a referência, qual é o parâmetro? Você se contentaria em ficar numa bicicleta o resto da vida? Você não quer evoluir para um carrinho? Do carrinho para... Então, na cabeça de muita gente, Ramiro, me parece que eles questionam muito essa questão aí. Questionam muito essa questão horrível, né? Questionam muito esse detalhe aí, essa coisa, tipo assim, como é que eu vou ter parâmetros para saber se aquilo que eu tenho eu posso já me contentar e não ficar desejando mais do que deveria. O importante que eu vejo é o seguinte, é que a palavra de Deus ela dá um destaque muito grande ao trabalho. Né? Diz que a prosperidade do cristão, né, a sua provisão virá através do seu trabalho, né? E não através de facilidades, né? Como nós vemos que o próprio livro de Provérbios ele diz que condena, né, a riqueza que vem fácil, e também tem a questão a respeito dos jogos de azar, né? Tem aquela conversa, minha avó dizia, minha vovó, que Deus a tem, o que fácil vem, fácil vai, né? Se você não até um costume popular, né? Ele também nos ensina isso, né? Mas conta aí, loteria esportiva, o que mais temos aí? A grande questão do jogo de azar, né? Porque que eu vejo é a questão de que ele enriquece uma pessoa em detrimento de muitos outros, né? Então, muitas pessoas nutrem a esperança e gastam dinheiro, perdem muito dinheiro, pessoas são, vamos dizer assim, enganadas, porque é quase impossível ganhar numa loteria, é quase impossível ganhar num desses jogos. Olha, sem falar, Ramiro, que no Brasil a coisa tão, infelizmente, tão triste que existem maracutaias, arranjos, safadezas e corrupções dentro do próprio sistema da Caixa Econômica Federal. A própria imprensa, várias e várias vezes, já veiculou denúncias, né? Denunciou as marmotas. Marmota é bem cearense, gente. Marmotas. Isso aqui só cearense fala.
As marmotas. Liga a tecla SAP. Liga a tecla SAP aí, pessoal do Sul. As marmotas, tá certo? Isso aí, meu Deus, isso aí é coisa antiga. Uhum. Quer dizer, um ganha e milhões perdem. Mas fazer o quê, né? Exatamente. Diz aí. Pois, então, no meu entendimento, o que eu vejo que a palavra de Deus diz, né? E eu acho que você concorda também, é que ganhos fáceis, né? Vantagens que são oferecidas de forma muito fácil, que você não precisa trabalhar, que você não precisa, vamos dizer assim, se esforçar para conseguir. Sim. Tudo aquilo ali é condenado, né, pela palavra de Deus. Eu vejo que não são formas honradas. Mas você acredita mesmo que crente joga uma loteria esportiva? Você acredita nisso? Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, vou só ali fazer uma fezinha. Uma fezinha. Ainda disse que é uma fé, Essa expressão fezinha é antiga, né? E que tal o crente jogar no jogo do bicho? O que você acha? Eu acho que cai tudo no mesmo princípio, né? No mesmo princípio, de querer ganhar dinheiro fácil, querer enriquecer de forma fácil, sem... Tem uns pilantras aí em Brasília. Hello, Brasília. Tem uns pilantras aí em Brasília. Políticos, tá, gente? Políticos, né? A maioria é pilantra, não tenha dúvida disso. Então, alguns anos aí, houve aquele problema dos anões, né? Lembra disso, não? Lembro. Os anões, né? Do orçamento. Né? E um deles ganhou várias e várias vezes na loteria esportiva, né? E perguntava a ele, aquilo atribuía ele ter ganho várias vezes. E o infeliz do cão disse que era sorte. Mas é muita cara de pau. É muita cara de pau. Tá entendendo? Quer dizer, eu lembro desse caso. Lembra desse caso? Foi engraçado demais. Foi um negócio de doido. Aí o cara vai, o crente, o que se diz crente, o que é pior, existem até pastores, acredite em mim, existem até pastores, mas é muita safadeza, que fazem a sua fezinha. Fazem a sua fezinha. Olha, pelo amor de Deus, que vergonha. O outro sonha com a sogra e joga na cobra. Na cobra. Na cobra. É um absurdo mesmo, mas enfim, fazer o quê? Diz aí. Que bom que existe a palavra de Deus para a gente se basear nos princípios, né? É verdade. E saber que essas coisas não são do agrado do nosso Senhor. Né? O outro sonhou com o cunhado, jogou sabe em quê? No gato, que gato é ladrão. Foi. Tem disso. Tem disso. Pois é. Então, eu vou dar continuidade aqui a respeito da questão dos jogos de azar. Eu acho que já ficou suficientemente explicado. Existem ainda outras passagens bíblicas que tratam dessa questão da avareza, né, da ganância. A Bíblia é muito completa a respeito disso. Sem dúvida. Eu até já ouvi um estudioso falando que parece que 1 ou 2 textos da Bíblia fala sobre dinheiro, né? Então, sim, é um assunto que a Bíblia dá muita importância porque é um das maiores fragilidades do ser humano, né? Sem dúvida. São as riquezas. Até naquela passagem, Jesus disse para o rico, né? Dá tudo que tem aos pobres e me segue, né? E ele não conseguiu. Vazou legal, foi embora. Deu nem tchau, foi embora. O problema não é dinheiro, né, Ramiro? A questão não é dinheiro, no sentido de que não é ruim nem é pecaminoso ter dinheiro. O problema é amor ao dinheiro. Né? Se você tem a consciência de que o que você tem foi Deus quem deu, então você vai utilizar o seu dinheiro também na obra de Deus. Você vai priorizar, não é, a obra de Deus, e o texto é claro que procurai antes as coisas lá do alto, não é? Não esqueçam aqui da terra, Colossenses 3:2, em outras passagens afirmam que a gente dá primeiro o que é de Deus, né? A César o que é de César, impostos, etc e tal, embora sejamos roubados o tempo todo, mas deixa para lá. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos nessa. Dando continuidade aqui, será que o cristão pode consultar o horóscopo, cartas, tarô,
numerologia. Você nasceu em que mês? Você? Eu nasci em setembro. Setembro que Capricórnio? Libra. É Libra. Aê, Libra. Olha só. Todos, se você pegar o jornal, se você ver essas FMs, que são todas a mesma coisa, a única diferente é a Benedictus FM. O resto é resto. Então, se você pegar esse pessoal que tem uma sessão de horóscopo, é sempre assim. Como é que é Libra? Libra. Libra! O dia promete nos amores. Você pode procurar com muito carinho. Saia de casa. Exponha-se. Busque a sua alma gêmea. Aquela parte da laranja. Aí o povão vai ao delírio. É um negócio de doido. Quem nunca ouviu um cristão falando assim, não, é porque eu tenho uma personalidade forte mesmo, eu sou de leão. Sou de leão, né? Eu já ouvi vários cristãos. Ainda diz assim, leão da tribo de Judá, mas é muita safadeza. Leão da tribo de Judá, não pode. Eu nasci em março, portanto eu sou de peixes. Gente, olha, existem dezenas de horóscopos. Dezenas. E eles não se batem, você me compreende? Eles não estão, na verdade, em consonância um com o outro. Sabe, eu tive um debate na TV Diário Local. TV Diário Local pertence, para quem está no sul do país, no resto do Brasil, à afiliada Globo de televisão em Fortaleza. E tinha uma dessas leitoras de tarô, viu, Ramiro? E ela começou a expor as coisas e profetizar que fulano de tal ia ganhar a eleição, não sei o quê, não sei o quê. E pegou o tarô e falou um monte de bobagem. Aí eu digo, mas eu falo ou não falo, eu corto ou não corto, eu vou falar. E eu perguntei, minha senhora, por gentileza, quantas cartas tem o seu tarô? Ela falou 48. Eu falei, seu tarô é fajuto, é falso. O tarô verdadeiro, minha senhora, é o tarô egípcio, são 72 cartas. Não sei o quê. Eu fiz uma pesquisada legal na questão do tarô. Deixou tá certo? E deram, minha senhora, um tarô fajuta. Pega um tarô de vergonha. Não é possível um negócio desse. Quer dizer, o mais grave é que tem muita gente que crê nisso. Tem muita gente que crê nisso. Crê mesmo. E muita gente que, mesmo se dizendo cristão, né, ainda procura, vamos dizer assim, videntes, procura médiums, procura... Não, isso aí não é cristão, desculpa. Isso aí vamos ver como é que está na palavra. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito, né? Porque a gente tem que buscar o conhecimento. Nós temos que ver, ó. O principal princípio e mandamento contido nas Escrituras é que o homem tenha total devoção e submissão aos propósitos de Deus. Assim mesmo revelou Jesus se referindo à lei, quando Jesus falou, quando perguntaram a ele, né, mestre, qual o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus citou uma passagem que está lá na lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6. Então, quando o indivíduo busca direção e revelações sobre a vida e o futuro em qualquer coisa que não seja a própria palavra de Deus e o seu Espírito Santo, ignora e rejeita a soberania do único Deus criador de todo o universo. Sem dúvida, sem dúvida. É ou não é? Sem dúvida. A respeito disso, o Antigo Testamento ele também trata, né? Ele traz no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Verdade, pura verdade. Sabe de uma coisa? A minha primeira experiência eu era adolescente ainda, num colégio, num grupo, no ginásio
lá na Parangaba, viu, gente boa de Deus? Eu não sei se estamos no ainda aqui pelo WhatsApp, alguma coisa aconteceu, mas enfim, estamos gravando lá. E aí, meus irmãos, eu tinha uma professora, uma religiosa, e ela veio comigo para ler a mão, sabe? Eu fiquei assim muito espantado, porque uma religiosa lendo a mão é um negócio esquisito, né, gente boa de Deus? Mas enfim, acontece. Inusitado, né? Inusitado. Continua que eu vou fazer um pequeno ajuste aqui. Pronto. Levíticos também trata do mesmo assunto. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Ora, se Deus ele não muda, o caráter de Deus nunca muda, o que ele achava naquela época, o que ele achava no Antigo Testamento, ele também acha hoje em dia. Então, se nós procurarmos adivinhadores, procurarmos videntes, procurarmos espíritos, procurarmos qualquer coisa que seja para guiar a nossa vida, para guiar as nossas decisões, nós estaremos cometendo um pecado contra o Senhor, uma abominação. E por causa dessa abominação é que ele trouxe juízo para as tribos de Israel, muitas vezes que ele trouxe juízo para os outros povos, né? Por conta de todas essas práticas. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque por esse e outros pecados é que Cristo morreu na cruz por mim e por você, não é? Então, nós que estamos em Cristo, nós que cremos nele, cremos na sua obra completa, nós não podemos estar cometendo os mesmos pecados pelo qual ele pagou, né? Isso. Pela nossa salvação, né? Curioso que no livro de Atos, Atos capítulo 16, Paulo expulsa um espírito de adivinhação que havia possuído uma mulher, né? Isso é antigo, né? Essa história de adivinhação é essa antiga. passagem é muito conhecida. Isso é muito antigo. Também no livro de Atos, capítulo 8, Pedro censura um mágico que queria comprar os poderes do Espírito Santo, né? Então, Limas. Quem, vamos dizer assim, quem sustente que tem poderes, ou até tenha poderes, mas que não venham de Deus, né? Que faça esse tipo de coisa, adivinhações e prognósticos, mas que não venham de Deus, tudo isso é abominação aos olhos do Senhor, sem né? dúvida. Então, nós devemos nos afastar desse tipo de prática. Nós não devemos compactuar de maneira alguma, né? Uhum. Especificamente sobre a consulta aos mortos. Se você me permite só uma observação. Meus irmãos que estão conosco pela rádio, nós tivemos aqui um pequeno probleminha técnico. Não estamos agora ao vivo no Facebook. Repito, não estamos ao vivo no Facebook. Todavia, estamos aqui ao vivo na rádio e gravando já aqui também para que amanhã postemos no canal PC Sampaio no YouTube. Beleza? Vamos em frente. Amém. Especificamente sobre a consulta aos mortos, né? Porque é uma questão que mexe muito com o emocional das pessoas, né, Pastor Paulo? Porque, principalmente quando nós temos algum ente querido que parte, né? Ou alguma pessoa que a gente admira muito, que parte, nós nos perguntamos se nós podemos ter comunicação com eles, né? Uhum. E a palavra de Deus, como ela esclarece muitas coisas proveitosas para a nossa vida, ela também esclarece a respeito desse tema, né? Esse texto que eu já citei de Deuteronômio, diz que é abominação quem consulta os mortos, né? E é verdade. Claro, né? Tem uma passagem muito conhecida no livro de 1 Samuel, capítulo 28, que o rei Saul, ele tenta invocar o espírito do profeta Samuel, né? Quando Samuel morreu, Saul não tem mais o favor de Deus sobre ele. Isso. Ele entra no desespero e tenta invocar, através de uma feiticeira, ele tenta invocar o espírito do profeta Samuel. E aí há uma pequena, vamos dizer assim, eu penso que seja uma simulação da aparição do profeta. Isso. Do profeta Samuel, uma ação demoníaca. Jamais de Deus. Eu concordo. Jamais de Deus. E é tanto que na passagem seguinte,
Saul morre exatamente porque está recebendo um juízo de Deus sobre a vida dele, por ter pecado contra Deus, por ter feito essas abominações, né? Então, assim, desde o Antigo Testamento que Deus já ensinava que isso era abominação aos seus olhos, né? Verdade. Jesus também ensina através da parábola do rico e do Lázaro. Né? Que não há a menor possibilidade em comunicação entre vivos e mortos. Né? Isso, quando um vai para o seio de Abraão, né, que é Lázaro, e rico vai para as trevas, né? Isso. Então o rico ele tenta pedir para que o Lázaro fale com a família dele, alerte a família dele, né, a respeito da salvação, a respeito da obra de Deus. E aí rico o Lázaro que diz que não pode, né? Porque se ele não acreditou na lei e nem nos profetas, como é que ele vai acreditar no Espírito, né? No Espírito que vai voltar? Então, por isso que é condenado esse tipo de prática. E há uma passagem que eu também separei aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 10. Isso. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém. Maravilha. Então a palavra de Deus diz que nós só podemos receber a plenitude da revelação de Deus através de Cristo, isso, né? E que ninguém se enrede com as vãs filosofias e pseudo-revelações, falsíssimas revelações que aparecem nos últimos tempos, né? Infelizmente, a pessoa diz assim, estou sentindo de Deus, não sei o quê. Olha, se o que você sentir, se o que você sonhar, se o que você tiver como revelação ou profecia, se contrariar qualquer princípio bíblico, isso não é de Deus. Simples assim. É verdade. Temos aí mais 9 minutinhos. 9 minutos. Vai dar tempo. Na hora, imagina. É tempo que dá emprego. E outra coisa que eu queria comentar, que é uma questão delicada, até por conta dos nossos irmãos católicos, que têm uma tradição e tudo, mas, segundo essas passagens que nós vimos, e outras também, é antibíblico que nós oremos pelos mortos e pelos santos da igreja, né? Nós não podemos orar pelos santos exatamente porque eles foram pessoas como nós, né? Eles tiveram a sua salvação, né? Fizeram boas obras conforme o mandamento de Cristo, fizeram muitas boas ações e tudo, inclusive muitos conhecidos e reconhecidos mundialmente, mas nós não podemos pedir nada a eles, né? Se nós nos espelharmos pelo próprio exemplo dado pelos apóstolos, nós não vemos em nenhum momento eles orando para outros, né? A palavra diz que Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. Exato. O livro de Atos, que é o livro que conta a história da igreja nascente, é muito claro no capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Abaixo do céu, em cima da terra, não há nenhum outro nome dado entre nós, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Portanto, não há nenhuma outra forma de intermediação, de mediatriz, de medianeira, sabe? Porque o contato nosso é diretamente com Jesus Cristo. Nós não precisamos de intercessores no sentido de interceder junto a Deus. É claro que precisamos de intercessores para orarmos uns pelos outros. Você me compreende, sim ou não? Eu penso que sim. Além disso também, nós temos em Hebreus 9, 27, Hebreus 9, 27, que é o seguinte: ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso acontece o quê? Juízo. Não há a menor possibilidade da pessoa se salvar depois da morte. A salvação é em vida, e não depois da morte. Claro que a lembrança, o exemplo, não é? Toda a sua historicidade, seus benfeitos, não é? Tudo isso aí
testemunhos, né? Tudo isso é importante para que nós sigamos seus exemplos, etc. e tal. Todavia, nenhum deles pode ser nosso intermediário. Né? Amém. E o último ponto que eu tinha separado, não menos importante, né, é se o cristão pode acreditar na reencarnação, né? Isso é uma questão esse assim. Assunto para mais de metro, viu? Esse assunto para um programa bem especial. É verdade. Caberia uma palavra só sobre isso. Só sobre isso. Mas enfim. Eu separei aqui algumas passagens de forma resumida. Vamos nessa. Para que nós possamos enfrentar o tema, né? Quando o primeiro homem caiu, a morte e o pecado entraram no mundo. Em Gênesis, a palavra de Deus diz, né? Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará, né? Foi um juízo de Deus sobre o homem em razão do pecado que ele cometeu, né? Isso. Todos os homens, então, a partir daí, serão um dia julgados pelos seus pecados, né? É o que diz no livro de Daniel, capítulo 12, né? Um dos maiores profetas, o profeta Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente, né? E a passagem de Hebreus que você citou, né, que diz que está determinado aos homens que morram uma só vez e depois vem o julgamento, né? Ou seja, a palavra de Deus toda, ela traz um entendimento, toda ela se confirma, né? Então, quanto a isso, nós não temos dúvida. Ocorre que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para pagar por todos os nossos pecados e transgressões, e assim nos reconciliar com Deus, né? Por isso. Lá em Romanos capítulo 5, explica bem essa questão da remissão dos nossos pecados por Cristo, né? Ele diz, porque se pela ofensa de um só homem, Adão, né, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maravilha. Então, nós não precisamos, o que a palavra de Deus diz, nós não precisamos nascer novamente, nascer outras vezes, várias vezes, em corpos diferentes, né, para que nós possamos evoluir e crescer espiritualmente. Nós temos a vida presente para isso. E nós temos a justificação feita por Cristo na cruz, né? Cristo, quando morreu na cruz, ele pagou o meu e o seu pecado e pagou todos os pecados que nós cometeríamos durante toda a vida. Todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo. Então, por conta disso, nós temos o direito de estar novamente na presença de Deus, estar novamente junto a Deus, para viver eternamente no dia do Senhor. Exatamente. Né? Conforme nós comentamos, Amiro, a história da reencarnação é antiga, na verdade, é antiga. Os próprios egípcios, dentre os povos do Médio Oriente, já tinham essa ideia de reencarnação. Prova é que as pirâmides são, na verdade, mausoléus, né? São tumbas luxuosas aos faraós e a quem serviu os faraós,
como todos sabem da história. Eram enterrados com seus tesouros. Com seus tesouros, né? seus criados, a fim de quando ele ressuscitasse, também ressuscitasse seus criados. Essa história é muito bonita, mas que nós sabemos, segundo a palavra do Senhor, que não funciona. A própria religião índia, hindu, não é? O hinduísmo também, que é uma religião antiquíssima, mais de 7.000 anos, muito anterior ao cristianismo, mais de 7.000 anos de história, também já pregava essa história da reencarnação. E o espiritismo modernoso ou moderno é criação aí do século XVIII para XIX, com Allan Kardec na França. Então, só para finalizar, estamos em cima da hora, Ramiro, não há a menor possibilidade da reencarnação. O que a Bíblia fala é de ressurreição. Né? Quer dizer, o mesmo corpo volta à vida do mesmo corpo. O mesmo Espírito volta à vida do mesmo corpo. Assim como foi com Jesus Cristo. Jesus Cristo, Lázaro, Dorcas e outros exemplos também no Antigo Testamento, não é? Alguém estava morto e colocaram na cova do profeta e ele saltou em vida. Então, é outra história. Mas, amigo, considerações finais. A palavra é tua. Caros ouvintes, nós trouxemos essas pequenas ponderações, né? São assuntos que caberiam muito mais discussões, muito mais estudos sobre isso, mas nós trouxemos aqui não para estar apontando aqui o dedo para ninguém, não para estar trazendo juízo sobre ninguém, mas para estar esclarecendo, né? Para estar dando a mesma possibilidade que eu recebi um dia, de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus. Amém. E de se converter, se arrepender dessas práticas. Então, se eu e você nós estamos com vida, estamos bem agora, tendo oportunidade, é porque Deus está nos dando essa oportunidade de arrependimento. Então, meu amigo, não deixe para depois, não deixe essa oportunidade para depois, e siga os caminhos do Senhor, siga a sua palavra, seja guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, que foi o que Jesus disse, que nos guiaria dentro de toda a verdade. E só isso vai ser capaz de levar-nos para a salvação eterna, né? Porque a gente vê que essa vida é passageira. Qualquer coisa, a vida se vai, qualquer coisa é capaz de provocar uma morte, é capaz de provocar, vamos dizer, uma perda. Mas a eternidade ela está reservada para os salvos, né, em Cristo Jesus, e está reservada para a condenação, para aqueles que não estão em Cristo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa é uma palavra dura, mas é a palavra de Deus, né? Quem crê em Cristo tem que crer nisso daí, né, meu pastor? Isso, quem crê em Cristo, crê no livro que fala sobre Cristo, que é Bíblia Sagrada. O cristianismo tem um livro, chama-se Bíblia Sagrada. Tem 2 capas, uma em Gênesis, a outra em Apocalipse. A palavra diz que maldito aquele que acrescentar e também maldito aquele que tirar, que subtrair. Portanto, não se deve nem acrescentar, nem se deve tirar. Beleza? Obrigado, Ramiro Távora Viana, pela participação. Obrigado a você que está comigo aqui pela Rádio Benedictus FM. Obrigado a você aí pela internet, pelo canal PC Sampaio no YouTube. Lembrando que nós tivemos um pequeno tilt. Um pequeno tiltzinho aqui no Facebook. Não conseguimos manter a conexão no Facebook. Todavia, não chore, não se aperreie, não se abeche, porque amanhã já vai estar disponível no YouTube, canal PC Sampaio. Obrigado, gente boa de Deus. Compartilha os nossos vídeos. Faz uma caridade conosco. Compartilha os vídeos, né, Ramiro? Dá um likezinho lá, gostei, compartilha, tá certo? Ajuda aí a gente a continuar na internet levando a boa palavra de Deus. É mandamento de Jesus, né? Então, e de pregar o evangelho. Se você compartilhar um vídeo desse, você vai estar você também está pregando o evangelho. Né? Eu digo sempre o seguinte, cara, na internet nós somos todos missionários. Todos missionários. Obrigado, gente boa de Deus, a paz do Senhor. Opa, tá vendo aqui a coisa? Manda umas palavras, oração. Estamos ainda online. Só um minutinho.